Olá meninas, tudo bom? Hoje é domingo, 7 de novembro de 2021. Hoje nós estamos nos nossos 62 dias da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é os 7 frutos da terra, a tâmara. Estaremos hoje falando do 7º fruto, que é a tâmara, que também representa o mel. Antes de entrar no devocional, vamos ler os nossos textos-chave, Cantares capítulo 7, versículo 10 e 13, Deuteronômio 8, do 7 ao 9. Estou muito feliz, irmãs, que nós estamos chegando ao fim aqui desse estudo dos 7 frutos da terra. Deus é maravilhoso, tem falado conosco, nos conduzido e nos ensinado. Vamos ler então Cantares, capítulo 7, no versículo 10 ao 13. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passamos as noites na aldeia, levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se já floresce as vides, se já brotam as flores e se já brota a romeira. Dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume e à nossa porta há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu te reservei, ó meu amado. Irmãs, eu não sei vocês, mas eu estou apaixonada com esse texto. Se eu pudesse, eu lia todos os dias e está nos conduzindo a um novo nível de relacionamento com o Pai, sobre esse amor em meio a tudo que Ele está fazendo, em meio às estações. Aqui está mostrando uma noiva que chama Ele para caminhar com ela à noite, caminhar com ela pela manhã, e que ela vai entregar a Ele frutos, e ela vai dar o amor dela no meio desses frutos. E é isso que nós estamos assim focados nesses últimos dias da caminhada, em ter um novo relacionamento com Deus, com o nosso Pai, em meio aos frutos. E nós vamos estar falando então da tamareira. Vamos ler antes aqui o versículo do dia também, que é Deuteronômio capítulo 8, que fala sobre os 7 frutos da terra. Deuteronômio 8, capítulo 7, versículo 7 e 9 fala: porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fonte de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vide, figueira, romeira, oliveira, azeite, oliveira que é o azeite, e o mel que é a tâmara, tá? Vamos entrar agora nas tâmaras. Tâmaras, não sei se vocês já comeram. Aqui nos Estados Unidos o nome é dates, né? É uma frutinha como se fosse uma ameixa seca. E a tâmara, ela representa conquista, vitória, bondade, tranquilidade. As tamareiras que produzem as tâmaras é um tipo de palmeira alta e tem muito em Israel. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês. Tem muito. É como se você passasse em terra deserta, nos desertos ali, com aquele monte de palmeira. Acho que Israel deve ser um dos maiores exportadores de tâmara. Bom, os 7 frutos da terra, irmãs, ele é o símbolo da colheita, das primícias para todas as demais árvores. Nós estamos falando dos 7 frutos da terra prometida, né? Que é o que Deus disse aqui para o povo, que na terra que Deus conduziria eles, que eles iam habitar, que eles iriam conquistar, tinha esses 7 frutos que seriam os primeiros frutos, né? Mas nosso Deus é tremendo, em toda a terra tem árvores frutíferas com todo tipo de fruta e frutos, mas esses aqui são as primícias de tudo, é a primícia da agricultura. A árvore e os frutos em Israel são de grande importância no judaísmo. Tanto é que em janeiro se comemora o Ano Novo das Árvores. Olha que interessante. A árvore, ela representa também o homem. A árvore, muitas vezes Deus fala, quando fala sobre árvore, ele está falando de homens, né? E os frutos representam a nossa vida, os nossos frutos. Os frutos da terra, esses 7 frutos, eles são divididos em 3 partes: grãos, né, que tem o trigo e a cevada, que são necessários para o sustento. Nós temos que ter aquela base, aquilo que dá força, né? Os frutos e a sobremesa, que é o figo e a tâmara, que são os 2 mais doces ali,
que significa prazer e deleite. Então, Deus, a alimentação é completa, né? Ela tem os frutos, os grãos, que dá a base da sustentação, como se fosse um carboidrato. Os frutos ali, que é a azeitona, a romã, a uva, que tem também, que sai também ali o vinho, o azeite, que faz parte da alimentação, e a sobremesa. Então, o Senhor, Ele preocupa com a nossa alimentação no completo. Bom, os ramos da palmeira, ela tinha também significado de símbolo de triunfo e vitória. Nós vamos ler depois João capítulo 12, falando, né, quando usaram os ramos das palmeiras. A tâmara, ela representa também a remoção dos nossos inimigos. É a verdadeira vitória com sabor de mel, irmãs. É a tâmara. Tâmara é o símbolo da terra prometida, porque falava que ela mana leite e mel. Toda vez que você vê falando de palmeira, na Bíblia está falando da tamareira. Toda vez que você vê falando de mel, está falando do mel da tâmara. Porque lá em Israel, esse mel da Bíblia é isso, é mel tirado da tâmara. Os primeiros frutos da Bíblia, que nós vamos ler aqui em Levítico, Deus indicou que fosse dedicado a Deus. Isso nos ensina o autocontrole de abrir mão de saborear os primeiros frutos, mas sim oferecer a Deus o dono de tudo. E aí a gente volta lá no início dos 7 dias, que a gente está falando, do começo dos 7 frutos, que muitas vezes a gente quer comer o fruto, mas o dia que a gente aprender a deu fruto, dedicou ao Senhor, e Ele vai dar muito mais sementes para que a gente colha muito mais, a gente vai ver como que a vida da gente vai ser transformada. Então, que nós venhamos a dar os frutos para o Senhor, os primeiros frutos de tudo, do nosso trabalho, da nossa mão, da nossa dedicação, né? A tâmara, ela também representa fruto do esforço, da obediência, fruto que nos lembra a bondade e a misericórdia, a tranquilidade e a paz. Porque o fruto ali quando chega no final ali que eles colhem as tâmaras, está lembrando do esforço, o esforço que eles tiveram para conquistar a terra prometida, o esforço da obediência para chegar até ali. Então a tâmara, ela representa esse fruto doce que representa a bondade do Senhor, a tranquilidade, a paz. É como que agora vocês conquistaram a terra que eu dei, e se vocês continuarem me obedecendo a minha palavra, obedecendo os meus estatutos, vivendo de acordo com o meu caminho, vocês vão ter paz, tranquilidade, vão ter sempre uma terra que mana leite e mel. A tamareira também, ela representa símbolo de graça e elegância. Então, dizem que a tamareira antigamente, ela poderia levar até 70 anos para dar o seu primeiro fruto. Hoje não é tão demorado assim, devido ao avanço da agricultura, diz que pode levar uns 10 anos. Então, a tamareira podia levar naquela época do Antigo Testamento 70 anos para dar o seu primeiro fruto, mas quando ela dá esse fruto, é um fruto doce, abençoado, e aí ela começa a frutificar o ano todo. E aí eu quero usar essa palavra e dizer que ainda dá tempo para darmos frutos. Nós podemos ser como uma tamareira, ainda que ela demore a dar seu fruto, ela pode dar esse fruto doce e continuar dando constantemente. Então ainda dá tempo, irmãs, da gente comer dos frutos do Senhor nessa terra, dar fruto, não importa a idade que você esteja, desde que você se posicione em dizer, Pai, eu quero, eu desejo, Ele vai te dar força, e se você obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. A tamareira era uma árvore muito alta, que ela chega de até 40 metros, 35 a 40 metros de altura, e as raízes dela são muito profundas, e ela é resiliente, e ela se dobra aos ventos, por isso não se quebra. Então vamos ler aqui alguns textos para a gente entrar no mais profundo aqui que Deus quer falar conosco, que Deus é maravilhoso. Bom, em Levítico 23 está falando da festa dos tabernáculos, né, uma festa da colheita. 23:40 fala assim: no primeiro dia tomarei para vós outros frutos de toda a árvore formosa,
Também os ramos das palmeiras, ramos das árvores frondosas, dos salgueiros de ribeiro, por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Celebrarei esta como festa ao Senhor por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas geração. No mês 7º celebrarei. 7 dias habitarei em tendas de ramos. Todos naturais de Israel habitarão em tendas, para que saiba as vossa geração que eu fiz habitar os filhos de Israel em tenda, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor. Esse texto eu quis ler porque está falando dos frutos, está falando da festa da dedicação dos frutos, está falando da importância dos ramos. Vocês vão pegar ramos de palmeira, que é ramos da tamareira. Então, lembra quando a gente falou da festa dos tabernáculos, que era uma festa que eles se comemoram em outubro, né, setembro, outubro, que já passou, e eles fazem uma cabana para lembrar que Deus conduziu esse povo no deserto e estava conduzindo eles para entrar numa terra que mana leite e mel, uma terra de 7 frutos. E aqui está dizendo, faça essa cabana com os ramos. Pegue os frutos, dedique a mim e use os ramos para relembrar a fragilidade de vocês, relembrar que eu é que faço, eu sustento. E todos os anos, sabe, irmãs, eu gosto dessa coisa do significado, dessas festas, desse chamar a atenção para a gente viver cada mês o seu significado. Esses dias uma preciosa estava me lembrando do devocional que eu fiz, não sei se foi no começo desse ano ou no finalzinho do ano, que a gente dedicou os 12 meses ao Senhor. E ela estava me lembrando, e eu amo isso, da gente trazer significado para os nossos meses, para o nosso ano. Por isso que eu amo a Bíblia, eu amo o Antigo Testamento em especial, porque o Antigo Testamento, ele nos dá tanto simbolismo, e o Novo veio para completar tudo isso, né? Então, assim, que nós possamos valorizar as coisas do Senhor, ir mais fundo, entender que Deus está preocupado com a nossa alimentação, está preocupado em nos motivar e nos ensinar. Então esse texto foi para isso, para que a gente veja que Deus nos ensinou ali a trazer os frutos e a usar os ramos dessa árvore. Vamos ler João capítulo 12, no versículo 13, que mostra que foram usados ramos de palmeira no tempo de Jesus. Vamos ler no versículo 12, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que veio à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira, saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em filho de jumenta. Então aqui mostra quando Jesus foi aclamado em Jerusalém e o povo pegou ramos de palmeira, começou a balançar e aclamar, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei em Israel, porque deveria se cumprir uma profecia que em Zacarias estava dizendo isso, que o rei de Israel viria montado em jumentinha. E aqui eu quis deixar esse texto também para a gente ver sobre as folhas da palmeira. Bom, vamos ler agora Salmos 92, no versículo 12 ao 14. Salmo 92, versículo 12 ao 14, fala assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado à casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e do verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha como que a palavra do Senhor, ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus aos profetas, né? A todos os homens que se dispuseram, mas ela também, ela fala dessa peculiaridade da terra ali de Israel. Então, quando fala aqui que na velhice darão muitos frutos, está comparando a palmeira, que podia levar 70 anos para ter fruto, mas que ela dava o seu fruto. E depois que ela começasse a dar o fruto, ela não para mais.
Está dizendo que nós somos como essa palmeira plantada na casa do Senhor e nós vamos florescer. Nós vamos florescer para anunciar o que é reto, o caminho reto do Senhor. E dizer, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então eu quero falar um pouquinho mais, já falei isso aqui, né? Mas eu quero falar um pouquinho mais, irmãs. Às vezes as mulheres vão ficando mais velhas depois dos 40, 50. Ainda tá muito nova, viu, irmã? 40 anos tá baby. Mas a gente começa a achar que o que mais vamos fazer? Eu acho que já deu, não dá para fazer mais nada. Não dá mais. Eu tinha vontade de estudar, não dá mais. Eu tinha vontade de fazer isso, não dá mais. Não existe isso, irmãs, enquanto houver fôlego de vida. Enquanto houver fôlego de vida, nós estamos aqui para viver o que Deus tem para nós. E essas palmeiras, elas crescem, tanto para cima quanto para baixo, porque as suas raízes vão se aprofundando, e elas vão crescendo, e elas vão frutificando, e é isso que está dizendo aqui, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado à casa do Senhor. Nós fomos chamados para crescer de glória em glória, pouco a pouco, antes tarde do que nunca, antes pouco do que nada. Esses são os meus lemas, né? É melhor você ir pouco a pouco do que você parar no meio do caminho e não andar mais. É melhor você se esforçar e continuar crescendo do que você desistir. Então Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para ser como a palmeira. Vamos ler aqui Cantares, vamos voltar para Cantares. Eu quero ler Cantares capítulo 7. No próprio versículo 7, fala, versículo 7. A palmeira também, ela representa elegância e graça. Então, aqui em Cantares, Salomão estava comparando a amada dele como uma palmeira, olha só. Esse é o seu porte, você é semelhante a uma palmeira e os teus seios como os cachos da palmeira. Porque a palmeira, quando ela é alta, e essas tâmaras, elas dão nos cachos da palmeira, né? E aí, o Salomão está dizendo que ela é graciosa, elegante, né? Então, irmãs, nós estamos sendo comparada como uma palmeira, elegante, cheia de graça e que dá os seus frutos. Vamos ler agora Salmos, capítulo 23. Olha que tremendo isso. Mais um texto que a gente começa a decifrar de uma forma mais clara depois que a gente começa a entender alguns assuntos. Vamos ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma e ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O versículo que eu quero focar é agora. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A gente gosta de citar esse texto que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu sempre perguntei no meu coração o que será que tinha nessa mesa. Preparo uma mesa na presença dos meus adversários. O que será que tinha nessa mesa? Sempre tive esse questionamento quando eu lia isso. E hoje, enquanto eu preparava, eu entendi, com certeza terá os frutos da terra. Com certeza tem muita coisa boa nessa mesa. E com certeza os frutos da terra estão ali, porque Ele próprio disse que é para a gente dedicar para Ele os frutos da terra. E essa aqui mesmo está dizendo, unge a minha cabeça com óleo. Óleo de quê? Óleo da oliveira, né? Óleo da unção. O meu cálice transborda. Cálice de quê? Cálice do vinho, cálice da alegria, cálice da videira verdadeira, né? Do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então,
com certeza essa mesa está preparada com os frutos da terra. Você está entendendo, irmãs? Quando a gente vai mais fundo, você entende a palavra com mais profundidade. Então eu quero ler os 7 frutos da terra, representando aqui, como eu tenho lido esses dias, representando os seus significados, sem citar o nome deles, porém sabendo que ele significa isso. Então, o que teria nessa mesa? Renúncia, resgate, alegria, cura, mandamentos, unção, conquista. Renúncia ao trigo, resgate a cevada, alegria e aliança, que é a vide, cura, que é o figo, mandamentos, que é romã, mandamentos, fertilidade, que é o romã, unção, né, que é a oliva, o azeite, e conquista, que é a tâmara, conquista, bondade, paz. Porque uma árvore que leva 70 anos para dar o seu fruto, você tem que ser uma pessoa que aprendeu a viver a bondade, a misericórdia, a tranquilidade do Senhor. Então, irmãs, o Senhor ele está nos chamando a ir mais fundo, a aprender a sentar na mesa dele. A mesa dele é uma mesa de sabedoria, de conhecimento, uma mesa de direção, uma mesa de fartura. Mas muitas vezes nós queremos trocar a mesa que o Senhor está preparando para nós, pela mesa do inimigo. Nós vimos o que aconteceu com Esaú. Esaú chegou em casa cansado e vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Que nós possamos, especialmente de agora para frente, porque é o final do ano, nós vamos entrar daqui a pouco em 2022, se o Senhor assim nos permitir. Como é que nós queremos andar no ano que vem? Sentando na roda dos escarnecedores? Comendo às pressas como comem os escravos? Comendo qualquer coisa? Engolindo sem saber degustar, sem saber saborear, sem saber apreciar o que o Pai nos deu? Ou nós queremos aprender a sentar na mesa do Senhor? Eu quero ler o último texto para terminar aqui. Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, no versículo 2, fala assim, olha só, logo depois, irmãs, do capítulo 7, dessa noiva que aprende a contemplar, que aprende a passar noites com o Senhor, manhãs, e que aprende a amar Ele no meio dos frutos, olha o que ela diz. Tomara que fosse o meu irmão, que mamou aos seios da minha mãe. Quando eu te encontrasse na rua, eu te beijaria e não me desprezaria. Agora, levar-te-ei e te introduziria na casa da minha mãe. Tu me ensinarias e eu te daria a beber vinho aromático e mosto da minha romã. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a tua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis, nem despertei o amor, até que esse o queira. Mas o versículo que eu quero focar é o 2, que fala, eu te introduziria na casa da minha mãe. O Senhor tu me ensinarias e eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. Esta noiva, ela estava amadurecendo e depois que ela aprendeu a contemplar, aprendeu a dar frutos para ele, a apreciar os frutos. Aqui ela já está num outro nível, ela já está usando os frutos. E ela falou, se você viesse comigo na casa da minha mãe, na minha família, na minha raiz, naquela que eu sou, naquela que o Senhor tem me transformado, eu ia te dar vinhos aromáticos e mosto das minhas romãs. Então ela aprendeu a fazer algo com os frutos, irmãs. Ela está indo além. Hoje ela já não só contempla, ela já não entrega só os frutos. Ela já quer que ele prove do que ela tem feito com os frutos. Eu ia te dar dos vinhos aromáticos e do mosto das minhas romãs. E aqui
Ela disse: a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Ela estaria segura nos braços do amado dela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui também está dizendo: eu conjuro, filhas de Jerusalém, que vocês não despertem o amor até que esse o queira. Nós temos que querer verdadeiramente viver algo profundo com o Senhor. De verdade. De ir além de verdade. Muitas vezes nós vivemos vida muito descompromissada. Nós queremos só o superficial, só um pouquinho. Mas quando Ele nos chama a fundo, nós não queremos, porque isso dá trabalho. Crescer dá trabalho. Amadurecer dá trabalho. Colher frutos dá trabalho. Plantar e esperar 70 anos para brotar um fruto dá trabalho. Tem que ter paciência, longanimidade, benignidade, tem que ter os frutos do Espírito, né? Então, irmãs, essa é a palavra que eu tenho para o dia de hoje, para esse domingo, para o nosso encerramento dos 7 frutos. E amanhã nós começamos a reta final e temos mais coisas para estar falando, mas no momento o que eu quero falar é isso, que o que eu desejo é que nós venhamos colher todos esses frutos que eu disse aqui, né? Não só colher, mas entregar para o Senhor. Entregar renúncia, abrir mão do pecado, abrir mão de nós mesmas, abrir mão de tudo aquilo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Resgate, né? Ser canal de vida, de resgatar os outros, mas antes de resgatar o outro, resgatar a nós mesmas. Como essa noiva aqui que disse: eu quero te levar na casa da minha mãe. É na casa da sua mãe, é na sua casa, irmãs, que Deus quer te resgatar. Nós queremos ser uma nova mulher, mas essa nova mulher está dentro de nós, na nossa autenticidade, que não foi colocada para fora, mas ela continua lá. Deus esperando que você queira despertar para viver o que Deus tem para você. Nós temos que oferecer ao Senhor alegria, aliança, né? Ser alegre, servir Ele com alegria, entregar a Ele a nossa dor para recebermos a nossa cura, os mandamentos, bordar as nossas vestes com os mandamentos, honrar os mandamentos, respeitar os mandamentos, a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que a unção nos ensina todas as coisas. A noiva está dizendo aqui: se você viesse para a minha casa da minha mãe, você me ensinaria. Deus quer ser aquele que te ensina todas as coisas, irmãs, do simples fazer um bolo até a coisa mais importante que Ele colocar você para fazer, até te preparar para conversar e falar com os grandes. E a conquista. Nós entregarmos para o Senhor os frutos da nossa conquista. Muitas vezes Deus começa a trabalhar na nossa vida, a gente começa a crescer um pouquinho, começa a conquistar e a gente já deixa o Senhor. A gente já deixa a comunhão, a gente já deixa a simplicidade. Então essa é a palavra de hoje, que vocês comam do fruto da tâmara, de muito mel, muita vitória, muita conquista. Que vocês sejam elegantes, cheias da graça do Senhor. Essa é a palavra do dia. A canção que eu vou deixar hoje, eu acho que é a primeira dos frutos, que é sobre dar fruto. Cantem, louve ao Senhor e que nós venhamos ter uma semana de vitória. Eu disse algo no primeiro dia do devocional dos frutos, eu disse algo que seria um estudo simples, né, nada demais, e eu quero me retificar. Quando eu disse isso, irmãs, eu estava dizendo porque eu não queria confiar em mim mesma, não queria confiar, não estribar no meu próprio entendimento. Mas eu quero consertar com meu Pai, porque Ele é um Deus surpreendente. E Ele falou e fez muito mais do que eu pedi ou pensei. Não só nos devocionais dos frutos, mas nesses 62 dias Ele tem feito. Ele é que sustenta toda essa caminhada de oração. E Ele é incrível. Vale a pena servir esse Deus tremendo. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia. Nós queremos te dar graças, queremos trazer cestos cheios de frutos para o Senhor. Queremos amar o Senhor em meio aos frutos. Os frutos que nós trazemos e frutos que nós recebemos do Senhor.
Queremos te introduzir na casa dos nossos pais, das nossas mães, para que o Senhor nos ensine e nós venhamos a trazer vinhos aromáticos e mostos das nossas romãs para o Senhor. Nós venhamos entregar para o Senhor toda a nossa fertilidade, como é símbolo das romãs. Queremos entregar os vinhos aromáticos, que é símbolo da alegria de te servir. Senhor, não é um peso te servir, é um prazer te servir. Não é um fardo, é maravilhoso te servir. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, a tua mão está conosco, o teu cajado nos guia e nos consola, porque o teu braço está nos segurando e nos abraçando. E eu quero te agradecer por esse dia. Nos dê uma semana de vitória. Prepara, Senhor, os últimos devocionais conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.